Terceiro, bem-vindo aí à segunda fase do segundo reinado. E lá vamos nós. Pessoal, então agora nós vamos falar sobre a principal atividade econômica do período, que era o café, o coffee, que a gente tanto ama aí, né? Aquela coisinha, né? Que dá aquele gás, que é uma coisa muito boa da gente tomar o tempo inteiro e manchar os dentes, é uma maravilha. Então, então café, né? Café, muito bom. Mas principalmente a área que vai é marcada por esse plantio do café e toda essa sua cultura é o Vale do Paraíba. Em algum momento ela vai estar passando para o Oeste Paulista? Vai. Só que nesse momento aqui é o Vale do Paraíba, que é o destaque do desenvolvimento, que tem uma estrutura muito parecida com a açucareira, que é com base no plantation, que você já deve ter visto com o professor Fernando em algum momento, que eu não vou imitar ele em vídeo, tá bom, gente? Então, por que é interessante essa mudança em rumo à região do Oeste Paulista? Por quê? Tem uma coisinha chamada de terra roxa, que é como é chamado esse solo muito fértil e favorável ao plantio de café. Então, é tudo muito pensado. Vai chegar um momento, gente, que vai ter tanta recusa de abandonar essa cultura econômica, né, cafeeira, que eles preferem queimar saco de café para ter uma manutenção do valor de quando tá valendo tirar café do mercado e queimar do que mudar essa parte, essa cultura, né, de deixar esse foco econômico. Pra vocês terem ideia, mas isso é uma outra história. Então, vou dar destaque aqui em algumas técnicas que estão destacadas, que é usavam técnicas mais modernas para a produção de café, estabelecendo assim maior produtividade e diminuindo os custos. Tudo isso que eu estou falando referente à região oeste paulista. Desenvolviam estrutura própria desenvolvia estrutura própria para a comercialização do café, apesar de proprietários rurais voltavam-se para a vida urbana com seu luxo e novas invenções. Procuravam desenvolver novos tipos de relação de produção, iniciando a imigração em larga escala. Pois é, eles vão dar o primeiro passo aí de estar empregando imigrantes. Empregando, né? A gente já falou na história do trabalho do nosso país que it's not like that, mas tentando aí trazer essa mão de obra diferenciada. Então, agora vamos falar brevemente sobre uma coisinha chamada de surto industrial, né? Que é um momento que a indústria brasileira deu um suspiro, deu um fôlego muito grande, só que a falta de capital contínuo fez ela parar. Então, vamos marcar aqui algumas coisas que favoreceram isso. Bom, lembra daquelas tarifas inglesas que eu dei destaque, que o Brasil perdia muito com aquelas tarifas? Então, um cara chamado, um primeiro-ministro, inclusive, né, o governo liberal do ministro Alves Branco, ele vai marcar porque ele vai estar mudando essa relação com as tarifas da Inglaterra e ele vai elevar os impostos sobre produtos ingleses de 30% para 60%. Dobrou. Então, essa medida, né, vivia né, como um objetivo claro de favorecer o que seria os capitais nacionais, tudo que era empregado dentro do Brasil, e não favorecer um país, né, um país estrangeiro. Então, isso foi um dos pontos que possibilitaram esse surto industrial, esse golpe, né, que deu essa tentativa de favorecer o mercado nacional, o capital nacional. Um outro destaque que vale para reforçar o surto industrial é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia, né, o tráfico negreiro, que nós sabemos que o tráfico negreiro reza a lenda, inclusive, que ele foi mais acirrado a partir desse momento. Quando foi proibido, que teve mais. E ficou cada vez mais caro, né, essa atividade legal. Mas que ela não parou de existir. Não tenho isso em mente em nenhum momento, porque não é verdade. Então, mas o que ela proporcionou? Se você impossibilita, não permite mais a alocação de recursos oficial para a compra de escravos, sobra capital. E esse capital foi destinado, né, com essa disponibilidade desses capitais, foi destinada à atividade fábrica, que vai ser usado também para outras atividades industriais. Mas fica o destaque, né? E a maior parte, na verdade, que de todo esse capital que vai dar esse surto industrial, vem do café. Principalmente, adivinha de onde? Do Oeste Paulista. E um nome que vale a pena ressaltar, né? Que eu já até decorei o nome dele, gente, porque é o nome que a gente sempre falava na história nessa parte, que é o Irineu Evangelista de Souza,
chamado aí de Barão de Mauá. E depois Visconde de Mauá. As indústrias Mauá vão trazer aí um sopro, né, muito grande para essa parte industrial, desse surto industrial que estava aparecendo no Brasil. O país cresceu muito movido por esse surto, teve mais de 60 novas empresas industriais, 14 bancos, mais de 60 companhias de navegação, seguros, mineração, além de 8 novas estradas de ferro. Inclusive, o ideal do Barão de Mauá, um dos, né, era forrar o país com ferroviárias. Que não deu certo, nós sabemos. Muitos pararam no meio, inclusive temos até hoje aí os restos de alguns trilhos, né, que estavam para serem concluídos, mas nunca foram finalizados, né? Então, o símbolo, principalmente, né, esse acerramento industrial, e tinha como objetivo ajudar, né, até mesmo o transporte do café, novamente, era o desenvolvimento ferroviário, que de 1.000 quilômetros vai passar 9.000 quilômetros durante o surto, mas não vai, como eu disse, ter sua conclusão. E como o surto propriamente diz, gente, é que o surto diz um fôlego muito breve. Então, por mais que teve, né, um aumento, deve-se um aumento econômico, cresce, né, o país com esse surto, como eu disse, existe a falta de capital contínuo para manter ele funcionando. Porque tudo que vem de uma vez e muito rápido, também cai de uma vez. E como consequência, o Mauá, que investiu tanto nisso, né, o nosso amigo Irineu Evangelista, que investiu muito nisso, investiu toda a dedicação das suas empresas Mauá, são o maior exemplo também o maior exemplo da parte do surto industrial e também do seu eventual fracasso a longo prazo, porque em pouco tempo o grande parque que o Mauá havia construído, industrial, né, das empresas Mauá, acabou falindo. E temos duas coisas aí que eu gostaria de destacar que são culpadas por isso ter acontecido. O Mauá foi contra a Guerra do Paraguai, porque ele era gente. Todo mundo devia ter sido contra a Guerra do Paraguai, para falar a verdade. E ele era estritamente contra a abolição da escravidão. Então, isso fez dele muito impopular. Se ele é um empresário, né, está nessa parte industrial tão larga escala como eram as empresas do Mauá, ele era contra o governo, automaticamente. Se ele se posicionou contra a guerra não só da guerra do Paraguai, mas se posicionar contra um dos pilares do governo, que era a escravidão. Então, infelizmente, ele acabou queimado aí, e o filme dele não estava muito bom. Mas um dos principais pontos também foi que os ingleses começaram a criar uma pressão muito grande, já em resposta ao aumento dos impostos dos produtos ingleses, e ele vai levar o governo, lá em 1860, a decretar a tarifa Silva-Ferraz, que vai diminuir as tarifas alfandegárias sobre os produtos estrangeiros de novo. Então, ambiente exterior, já bem industrializado, com produto pronto para entrar no nosso país, com taxa baixa, acabou com o cara, não teve jeito. Então, esse foi o fim dele. Ele terminou falido, pobre, e na época nem se falava tanto no nome dele mais. A gente estuda ele porque a gente sabe o que aconteceu com ele, mas infelizmente ele acabou a míngua aí. Então, fazer o quê? Ele tinha um ideal, né? Tinha um ideal de industrializar o Brasil, mas infelizmente foi abafado pelas circunstâncias de uma coisinha chamada história. Então, a escravidão, a gente continuou a ser a tônica dessa mão de obra até o fim do século XIX, né? Quando ela vai ser abolida lá na frente, a gente já vai falar disso. Só que o que acontece? O parlamento inglês estava tão determinado a forçar o Brasil a ter uma medida forte contra a escravidão que, olha o que ele fez, ele criou um negocinho chamado Bill Aberdeen, que dava direito de comandantes ingleses aprender navios negreiros basicamente em qualquer lugar, inclusive em território brasileiro. Então, esse é um problema para o Brasil, e aí, porque eles estavam continuando com o tráfico, como eu disse para vocês, por fora. Então, esse era um problema meio grave aí. Mas isso também isso também foi, né? Essa pressão grande contra a escravidão também era resultado, né, de uma represália em relação à tarifa que o Alves Branco havia feito, ok? Tenho isso em mente também, porque é bem importante. Então, mesmo com a Lei Eusébio de Queiroz colocando fim ao tráfico negreiro, não se iludam, né? Que o fim do tráfico vai intensificar a transferência de negros para regiões economicamente já decadentes da região nordeste para o centro-sul. Então, esse fluxo não diminuiu o interesse pela solução da imigração, que
novamente, né, que já começa-se a falar da imigração, que vai estar em algum momento, não vai estar substituindo 100% a mão de obra escrava, mas existe essa possibilidade, já existe a imigração, que nós já falamos na história do trabalho do nosso país, já existe a imigração no horizonte. Então, também tenho isso em mente e começa a se tornar cada vez mais uma necessidade. Então, não vai diminuir o interesse por isso. Pessoal, vou dar mais um pauzinho para gravar uma terceira parte, que vai ser a última, ok? Então, até já.